Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra aos nossos corações. Aleluia. Palavra que está, aleluia, no livro de Amós, capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 15, em forma de áudio devocional. Aleluia. Compartilhem a palavra do Senhor. Aleluia. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Glória a Deus. Nesta passagem o Senhor estava repreendendo os príncipes e os sacerdotes, aleluia, e exortando eles ao arrependimento, porque Efraim e Israel vivia assolado no pecado, afundado no pecado. E o Senhor disse no versículo 9, como nós lemos, Efraim será para assolação no dia do castigo, e entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Que no dia do castigo Israel seria punido, porque o Senhor já tinha mostrado para Israel o que é certo, o que certo está. Eles tinham que seguir os mandamentos, as leis, os juízos, os preceitos do Senhor. Mas eles preferiram andar após a vaidade, após a idolatria, após os pecados das outras nações. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. O povo de Israel, assim como o povo no dia de hoje, transpassa o limite. Deus fala, não vá para ali, vá, não faça isso, faz. Eu não me agrado disso, faz. Tira isso, a pessoa não tira. Então está transpassando o limite, transpassando a vontade de Deus. O Senhor já me levou outras vezes para esta palavra, mas hoje o Senhor vai falar de forma diferente. Aleluia. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como a água. Então, quando a gente transpassa o mandado do Senhor, a ordem do Senhor, como aquele profeta de Judá, o homem de Deus, que o Senhor falou para ele, não volte pelo mesmo caminho e não pare na casa de ninguém para comer pão ou beber água. E ele a princípio obedeceu, mas depois desobedeceu, porque veio o profeta velho e disse para ele que tinha aparecido um anjo e que o anjo mandou ele voltar. E o apóstolo Paulo nos advertiu que ainda que descesse um anjo do céu e pregasse um evangelho diferente do que o Senhor mandou, seja ele anatema, seja ele maldito. Mas ele deu ouvido ao profeta velho, voltou e foi morto, comido e despedaçado por um leão, porque transpassou o mandado do Senhor. Aleluia. E o Senhor derramou o seu furor sobre ele. Porque o Senhor, ainda que a gente seja homem de Deus, ainda que você seja uma mulher de Deus, se você desobedecer ao Senhor, Ele não vai fazer diferença, Ele castiga a todos da mesma forma.
Aleluia. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Quanta gente está padecendo, sofrendo, morrendo, escravizado na mão do inimigo, porque quer andar na vaidade, após a vaidade. Aleluia. E a vaidade chama outra vaidade, vai um pecado chamando outro pecado, quando vê já está no abismo do inferno afundado. Aleluia. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Efraim e Judá são tribos de Israel. Se eu disse para Israel serei como a traça e como a podridão. Eles quebraram a aliança que eu fiz com eles. Eles desobedecem os meus mandamentos, então vou destruir a grande maioria deles. O Senhor não acabou com todos, porque o Senhor tinha promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Davi também. Mas o povo sofreu, padeceu, foi escravizado, humilhado. Aleluia. Foi humilhado, pisoteado, porque abandonaram o Senhor. Aleluia. No versículo 13 vai dizer: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos nem sarar a vossa chaga. As pessoas andam na vaidade, na idolatria, na prostituição, no adultério, em todo tipo de pecado, que é abominação aos olhos de Deus, que cheira mal às narinas do Senhor. E ainda na hora que precisam de socorro, não se arrependem. Vão buscar socorro para com o homem, para com o presidente, para com o vizinho, para com o líder, mas não buscam o socorro diante de Deus, se arrependendo, se humilhando e pedindo para Deus socorrer eles. Ainda cometem mais este pecado, como o povo de Israel foi buscar socorro com o rei da Síria, com o rei Jarebe, em vez de se humilhar, como Salomão orou ali quando ele inaugurou o templo. Ele diz: todo aquele que se arrepender, ainda que ele esteja cativo, ainda que ele esteja na guerra, que ele se arrepender, Senhor, e pedir a tua misericórdia, que o Senhor venha ouvir a oração dele, perdoar os seus pecados. Mas eles se esqueceram da oração de Salomão, que eles tinham que se arrepender quando estivessem errado e quando estivessem sofrendo o castigo da ira de Deus e da mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e me embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Ele disse: eu vou despedaçar, eu serei como um leão, como um leãozinho. Aleluia. Assim como quando Davi mandou Joabe fazer a contagem do povo de Israel, daqueles que podiam ir à guerra. Aleluia. E Deus levantou o profeta, não me lembro o nome do profeta agora, o profeta Gade, parece, foi o profeta Gade. Deus levantou e disse: escolhe 3 coisas, 3 castigos, entre os 3 castigos escolhe um. Aleluia. Passar um período longo de fome, se eu não me engano 7 anos, passar 3 meses perseguido pelos teus inimigos à espada, ou passar 3 dias de peste, sofrendo o castigo de Deus. E Davi escolheu sofrer 3 dias de pestilência, sofrendo na mão de Deus, porque ele disse: na mão dos homens não terei misericórdia, mas na mão de Deus ele terá misericórdia de mim. E Deus deu ordem ao seu anjo, o anjo saiu destruindo tudo, matou acho que mais de 100.000 homens, não me lembro ao certo, mas foi mais de 100.000 homens que o anjo do Senhor matou. Quando chegou ali na eira, Deus falou: chega. Deus se arrependeu: chega, tá bom. Mas a ira de Deus despedaçou, matou quase todo Israel. Aleluia. Por quê? Por causa do pecado de Davi. Então, o que a pessoa planta, a pessoa colhe. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ao mesmo tempo que ele ama demais, ele é justiça demais também. Na mesma proporção que ele ama, na mesma proporção que ele é justiça. Aleluia.
Ele diz que vai despedaçar, vai ferir aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, e não vai ter quem livre da mão dele. O próprio Davi, o salmista, diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque não tem quem tira da mão dele, só se arrepender, como Jonas se arrependeu e o Senhor tirou ele do ventre do grande peixe. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Está vendo? O Senhor disse: eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. O que o Senhor quer com o castigo, com a pestilência, com a provação, com o deserto, quando Ele nos castiga, o que Ele quer de nós é que a gente se arrependa e busque a sua face. Só isso que o Senhor quer de nós. E como a gente não se arrepende, às vezes não buscamos a face dele, a gente continuamos sofrendo castigo continuamente, cada dia mais sendo castigado. Mas se a gente se arrepender e buscar a face dele e pedir misericórdia, como diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu olharei do alto dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Então isso aqui é uma palavra confirmada. Deus disse: todos eles, quando tiver angustiados, sem nenhuma saída, vão me buscar de madrugada, porque terão que buscar, que não terão outra saída, vai ter que se arrepender, ou então desce a sepultura. Então o Senhor oferece hoje para ti e para a minha vida e a morte. Ele ainda dá um conselho para nós: escolhe, pois, a vida para que viva e tenha vida em abundância. E escolhemos a vida como? Escolhendo obedecer os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, vivendo na sã doutrina do corpo, da alma e do espírito, e renunciando às coisas deste mundo. É dessa forma que nós escolhemos a vida, e o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.